Opa, e aí pessoal, tudo bem? Valeu pelo feedback aí no vídeo aí. E hoje eu vou apresentar pra vocês como a razão de protagonista começa fraco ou ele era muito forte e depois tem que começar de novo fraco, né? E é isso aí, pessoal. E que o protagonista também é traído, né? Já que tá vendo muita coisa na internet sobre traição aí. Mas deixa quieto. Espero que vocês gostem. E eu tô pensando em fazer no próximo manhwa, botar manhwa de cultivo, né? Que eu não tô botando muito manhwa de cultivo, especificamente cultivo, né? Mas vamos ver, eu vou ver. Tem muito manhwa de cultivo que eu gosto e alguns novos aí que eu tô lendo aí. Espero que vocês gostem. FB. Tudo começa num vale cheio de corpos, né? E aquele lugar horrível. E tinha duas pessoas passando por ali. Essas duas pessoas eram um escravo, um homem e uma mulher. E esse homem e uma mulher acaba vendo uma criança chorando. Só que esse homem e mulher acabam ignorando aquela criança chorando, porque, tipo assim, uma morte seria mais honrável do que uma vida de escravo, porque a vida de escravo é horrível naquele mundo ali, né? E mais a mulher acabou sentindo esse sentimental, acabou pegando aquela criança, né? E deram o nome de Niro, né? Depois, essa mulher teve mais duas crianças, né? Mais duas meninas gêmeas, né? Eles viviam, mesmo eles sendo escravos, eles viviam uma vida boa. Só que acontece, o pai do nosso protagonista, né? O pai adotivo dele acabou falecendo, né? Morrendo de tanto trabalhar. E o cara que, em vez de dar o remédio ao pai dele, não deu, acabou falando, não, se ele tivesse comprado remédio, mas a esposa dele até acaba contrariando esse cara, falando, olha, você não deu remédio, nós pagamos o seu remédio, mas você não deu. E esse cara fala, não, você é uma escrava, só que quando esse cara bate na mãe do nosso protagonista, o que acontece? A mãe do nosso protagonista fala pra ele, eu sou uma mercadoria de uma pessoa, se você me bater, essa pessoa vai pra trás de você. E o que esse cara faz? Esse cara, ele acaba comprando a mãe do nosso protagonista, esse safado, presta atenção nesse safado, ele compra a mãe do nosso protagonista, né? E ele faz todo tipo de maldade com a mãe do nosso protagonista e mata ela. Tanto que ele até compara ela a um cavalo, porque ele não queria ser preso. Aí fala, ela é minha mercadoria, ela é pior do que um cavalo. Eu faço o que eu quiser com ela, né? E nosso protagonista, naquele momento, nosso protagonista sente uma fúria tremenda e ele pensa em matar esse cara. Só que acontece, esse cara estava preso. Então o que nosso protagonista pensa? Ele descobre que o rei, ele vai passar por ali. Então como o pai dele contou pra ele que ele era meio elfo e por isso que os animais sempre sentiam a vontade perto dele, o pai, ele pensa, vou fazer um plano, vou salvar a vida do rei, pro rei me mandar pra uma academia, para eu conseguir fazer meu nome, conseguir libertar minhas irmãs e me libertar, né? Porque a partir do momento que ele fosse pra essa academia, ele perderia o título de escravo, ele não seria mais escravo, né? Só que acontece, o rei, ele não é burro, ele mesmo ele sendo um escravo, já foi um escravo esse rei. Mesmo ele sendo um escravo, ele ganhou a liberdade dele com os punhos mesmo, com a força, né? E esse rei percebe que o nosso protagonista é meio elfo, e que o nosso protagonista, ele até acusa o nosso protagonista de tentar matar ele. E manda nosso protagonista para um lugar para ele servir de escravo, servir nas minas, né? Que era pior do que a escravidão. Nosso protagonista, quando ele chega lá, ele percebe que é matar ou morrer, né? E nosso protagonista, ele acaba mudando, ganhando posição, porque nosso protagonista, como ele sempre usou a espada, e nesse mundo o escravo não pode ler, não pode usar uma espada, mas nosso protagonista, ele aprendeu a ler e usar a espada, né? O pai dele ensinou ele em segredo. E o nosso protagonista, como ele já usou uma espada, ele salvou a vida do chefe ali da mina. E esse chefe acabou falando, agora você vai trabalhar em meio período de segurança aqui também, né? Tanto que eles até ajudam o nosso protagonista a treinar, né? Só que o nosso protagonista, os monstros, eles eram espertos, eles acabaram invadindo ali e acabaram matando esse amigo do nosso protagonista. E o nosso protagonista foi o último a ficar de pé, né? Tanto que ele chamou os escravos para ajudar ele, só que os escravos, como eles viviam uma vida miserável, eles não queriam ajudar. E o nosso protagonista, quando ele ia morrer, o rei apareceu ali. E o rei reconheceu ele por ele ter salvado aquelas pessoas ali, né? Por ele ter tentado salvar aquelas pessoas. O rei vai mandar agora ele para essa escola para ele poder construir um nome, né? E agora o nosso protagonista vai fazer de tudo para construir um nome, ajudar a salvar as irmãs dele, né? Se ele vai conseguir também ou não se vingar do safado que matou a mãe dele, eu vou deixar com vocês, pessoal. Esse manhwa é muito bom, a história é muito foda, velho. Is Demon Queen. Nesse mundo existiam vários clãs, e os clãs mais dominantes eram os clãs dos demônios e os clãs dos humanos. Por motivos banais, esses dois clãs acabaram entrando em guerra, né? Devido a muitas pessoas dos dois clãs morrerem tanto, o rei dos humanos decidiu abrir um acordo de paz com os clãs dos demônios. Só que existiam demônios que não queriam um acordo de paz, existiam humanos também que não queriam um acordo de paz. E depois que assinou um acordo de paz lá, o clã dos demônios e o clã dos humanos, a rainha dos demônios acabou tomando uma facada de um dos seus generais pelas costas. Isso fez com que ela perdesse um pouco do seu poder, né? Então ela ficou fraca. Os clãs dos humanos, descobrindo que a rainha dos demônios estava fraca, eles foram pra cima lá do clã do demônio, extinguindo metade da população dos demônios, né? E para que os demônios não perdessem totalmente sua autoridade, eles invocaram uma pessoa. Aí nos mostraram nosso protagonista. Ele tá jogando seu LOLzinho tranquilo, ele acabou indo dormir. Quando ele vai dormir, ele acaba encordando no mundo de Isekai, né? E ele não sabe o que tá acontecendo, né? E a rainha fica puta porque ele invocou um humano, e ela não queria invocar um humano. E ela pergunta pro nosso protagonista de onde ele conseguiu aquele anel que tava no pescoço dele.
ele contou que ele comprou aquele anel, né? E ela fica mais indignada ainda, porque, tipo assim, aquele anel é o anel do prometido dela, né? E o que acontece? Eles acabam fugindo, porque a rainha, como ela perdeu metade do seu poder, ela assumiu uma forma humana, né? Então ela podia se disfarçar de humana no mundo dos humanos, né? Esse manhwa, ele constrói uma história, né, de como nosso protagonista e a Rainha dos Demônios vai conseguir trazer de volta o clã do demônio à sua glória, né? Se eles vão conseguir ou não, vou deixar com vocês, pessoal. Esse manhwa é muito bom, a história é muito foda e vocês têm que ver aí. O retorno da constelação partida de um mero humano a estar entre os deuses do crepúsculo. Depois de espalhar seu nome como deus do mal, o trono e a fé e a posição, ele perdeu tudo, e sua divindade foi cortada, e os poderes divinos desapareceram. Thanatos, eu quero que você trabalhe para mim, governante de Net, o submundo. Estende a mão para essa pessoa, o crepúsculo dos deuses, que apertou a sua mão, agora vive mais uma vez como o jogador Lin Shang-Chong para esmagar os pescoços dos deuses que jogaram no abismo. Eu realmente voltei. O nosso protagonista, ele era um mero humano, só que ele foi invocado para o mundo dos deuses. E lá ele ganhou o poder divino, né? Só que o nosso protagonista, ele começou a matar um monte de deuses lá, tudo mais, e ele que fez seu nome como deus do mal. Mas ele acabou sendo pego pelo ferro divino, né? Que é um ferro que pode selar os poderes dos deuses. E ele perdeu metade do seu poder, e ele foi condenado a ser enforcado. Só que o nosso protagonista, alguma coisa mudou, né? O dono do submundo, o deus do submundo, acabou convocando um dos seus servos para ir lá buscar o nosso protagonista. E levando os protagonistas, ele explicando aos protagonistas um monte de coisa que o nosso protagonista fez, né? Explicando o que o nosso protagonista fez no mundo dos deuses e qual foi seu maior crime ali. E o que acontece? O nosso protagonista, né? Ele foi invocado pelo Thanatos. E o Thanatos falou para ele, como você teve maestria em matar deuses, alguns deuses quebraram o juramento que fizeram ao mundo, a nós, né? Nós deuses fizemos juramento. Nós não podemos contar para os humanos que a gente é Deus, né? Os deuses, né? Que a gente é um Deus. E o que acontece? Esses deuses quebraram esse juramento. E agora esse Thanatos vai invocar o nosso protagonista para o mundo, humano, para que o nosso protagonista possa caçar esses deuses, né? E nosso protagonista vai fazer de tudo para quê? Para quebrar essa promessa, né? Porque ele ainda tem que concluir o poder dele, recuperar o poder dele, para que ele não vire um servo, né? Então, enquanto isso, ele vai fazendo tudo que o Thanatos pediu, mas até lá ele vai tentar fazer de tudo para quebrar essa promessa, né? E será que nosso protagonista vai conseguir sair do aperto do Hades e vai conseguir se livrar dessa prisão? Aí eu vou deixar com vocês, pessoal. O filho abandonado mais forte. Tudo começa com a seita do nosso protagonista, ela sendo invadida por uma seita rival. Essa seita rival matou todo mundo ali, né? Só sobrou o nosso protagonista. E nos seus últimos segundos, a sua mestra apareceu. E sua mestra, percebendo que nem conseguir deter todo mundo e salvar nosso protagonista, o que ela faz? Ela acaba pegando nosso protagonista e manda ele reencarar no outro mundo, né? Nosso protagonista, no momento, ele fica todo chocado e indignado, mas ele não quer. Mas ele acabou sendo forçado a se reencarnar, né? Ele reencarna num corpo de um menino chamado Moei. E antes do nosso protagonista reencarnar nesse corpo, ele viu as memórias desse menino, porque esse menino sofria tanto. Ele descobriu que esse menino, depois que o pai dele morreu, fizeram um exame de DNA e foi constatado que ele não era filho biológico desse menino, do pai dele, né? E a família dele acabou virando as costas pra ele. E todo mundo que era amigo dele também virou as costas pra ele, né? E espalharam um rumor dele que ele tinha um problema no pênis, né? E as pessoas que normalmente tratavam ele super bem devido à família dele, por causa da família dele, começaram a tratar ele super mal. E nosso protagonista chamou a menina pra sair. E essa menina acabou pegando a carta que ele deu pra ela ler em particular, ela leu na frente de todo mundo da sala, né? E ela debochou dele, humilhou ele e tudo mais. E esse menino acabou desmaiando, né? Esse Moei acabou desmaiando. E quando ele desmaia, aí nosso protagonista reencarna nesse mundo, né? E ele reencarna no corpo desse menino e ele acaba vendo essas memórias. E ele fica assim, fica todo chocado, porque tipo assim, ele reencarnou no corpo de um perdedor, né? E agora ia fazer tudo pra transformar esse menino de um perdedor pra um cara B10 e também um dia conseguir voltar ao mundo do Murim pra se vingar dessas pessoas que atacaram a seita dele. Se ele vai conseguir ou não, pessoal, eu vou deixar isso aí com vocês. O bastardo do Serviço Fiscal Nacional. O protagonista, Shin-Sen, perdeu o emprego e foi chamado de traidor após acusar a empresa de corrupção. Embora ele não pretende se tornar um fiscal, ele hesita devido à sua situação familiar. O que acontece? A mãe do nosso protagonista está muito doente, né? E nosso protagonista não tem condições de cuidar da mãe dele. O seu pai foi embora e seu irmão simplesmente também foi embora. Foram fazer a vida deles. E esqueceram da mãe do nosso protagonista, né? E o nosso protagonista agora tem que pagar a despesa médica da mãe dele. E ele não tem condições, então ele tem que fazer trabalho meio período. O que acontece? Um certo dia, nosso protagonista começou a ver números de, tipo assim, de pessoas que sonegavam impostos, né? Ele começou a ver o número de pessoas que sonegavam imposto. E agora ele vai trabalhar para a prefeitura para poder punir essas pessoas, né?
também o que acontece. Mas antes de nós protagonistas ter esse poder, ele passou por várias situações, né? Ele tentou ligar pro irmão dele para pedir ao irmão dele dinheiro para pagar, para comprar os remédios pra mãe dele. Só que acontece, o irmão dele tá cagando e andando com a mãe deles, né? O irmão dele até chama, trata a mãe dele com todo desdém, né? Desdém. E tipo assim, ele fica até chocado, tanto que nosso protagonista até tenta cometer suicídio, porque tipo assim, era muito peso só pra ele, entendeu? Mas uma pessoa acaba estendendo a mão pra ele, essa pessoa trabalhava na prefeitura, né? E essa pessoa acaba dando essa chance pro nosso protagonista, né? E agora o nosso protagonista vai fazer tipo punir essas pessoas que sonegam impostos e vai crescer assim, né? Vai crescer no sistema de prefeitura, né? Se ele vai conseguir ou não, aí com você. Esse programa é muito novo, né? Começou agora, né? É uma hora que tem poucos capítulos, então vamos ver junto, né? Vamos ver como é que vai ser a evolução, né? Me chamou um pouco a atenção, mas vamos ver, né?